Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos retomando aí nosso curso, nossa quarta aula. Hoje a gente finaliza o contrato de compra e venda e já, de repente, avança em outras espécies contratuais. Beleza? Então, a gente estava na parte final já da compra e venda, tratando de formatos especiais da compra e venda. E aí, a gente passa a estudar agora a chamada cláusula de venda com reserva de domínio. Cláusula de venda com reserva de domínio. O que é a cláusula de venda com reserva de domínio? Quem já comprou um carro aqui pode ter percebido já no DUT do carro uma informação assim em relação ao proprietário, né? Quando você foi comprar um carro de particular. Este carro está alienado ou pertence a não sei quem, a um banco ou alguma instituição. Muito provavelmente, o que aconteceu ali, o que você estava lendo, era uma venda com reserva de domínio ou uma alienação fiduciária, uma das duas espécies que a gente vai ver a diferença daqui a pouquinho. Mas o que é a cláusula com reserva de domínio? A cláusula de venda com reserva de domínio é o contrato de compra e venda no qual o vendedor passa o bem móvel e infungível. Essa cláusula vale para bem móvel e infungível. Então, o vendedor ele transfere o bem móvel e infungível e o pagamento vai ser feito mediante prestações. Como o pagamento vai ser feito mediante algumas prestações, o vendedor ele se reserva a transferir o domínio quando o pagamento for totalmente feito. Por isso que chama a cláusula de venda com reserva de domínio. Normalmente, na compra e venda, quando as partes ajustam o valor e o comprador ele começa a pagar o preço, o vendedor já transfere o domínio do bem para o comprador. Você vai, sei lá, nas Casas Bahia, comprar uma geladeira em prestações, você faz o contrato, paga a primeira prestação e já leva a geladeira para casa, né? É uma compra e venda normal, só que a prazo, né? Aí. Só que a compra e venda de bem móvel e infungível pode ser feita nesse formato aí. A compra e venda com reserva de domínio. Neste caso, o vendedor, ele estabelece essa cláusula para dizer o seguinte: olha, comprador, eu só vou lhe transferir o domínio do bem quando você efetivamente pagar todas as prestações. No exemplo do carro, por exemplo, quando o comprador termina de pagar as prestações, ele vai lá no Detran e pede, ó, eu quero agora dar baixa aqui, o meu DUT, o meu documento tem que vir agora sem esse gravame, sem essa informação. Aí o próximo documento que você vai retirar já não tem mais aquela informação de que o imóvel pertence ainda à terceira pessoa. Então, essa cláusula é, na verdade, uma cláusula adjetiva, né, um pacto adjeto que pode ser inserido na compra e venda quando a compra e venda envolver a alienação de bem móvel e infungível e essa compra é feita em prestações. Neste caso, o vendedor vai manter o domínio da coisa até que o preço seja pago integralmente pelo comprador. Artigo 521. O tratamento da venda com reserva de domínio está entre os artigos 521 e 528 do Código Civil. E o 521 é o que traz o conceito, este que a gente acabou de trazer aqui. Venda de bem móvel e infungível feita em prestações. E aí o vendedor ele vai transferir definitivamente a propriedade do bem só quando houver o pagamento integral. Essa é a cláusula de venda com reserva de domínio. Muito frequente, inclusive, muito utilizada. Beleza? O que acontece aí? Acontece uma alteração no momento da tradição. Regra geral, a compra e venda, a tradição entrega no momento em que as partes emitem um consentimento válido, né? No momento em que elas dizem, eu quero contratar. Aí já se opera a tradição. O comprador paga o preço, o vendedor entrega o bem. Mas aqui não. Aqui, o momento da tradição ele é postergado
para o momento da quitação total. Beleza? E essa cláusula, ela é uma cláusula que exige formalidade. A gente sabe que a regra geral no direito civil é a informalidade, né? Do artigo 107. O artigo 107 do Código Civil traz o princípio da liberdade das formas, que quer dizer que, quando a lei não exige uma forma específica, as partes podem realizar um negócio jurídico do modo que elas bem entenderem. Mas, quando a lei exige uma forma para a validade de um acordo, de um negócio jurídico, aí essa forma é da essência do ato. Essa forma tem que ser respeitada. É o que acontece aqui. O artigo 522, ele diz que essa cláusula de venda com reserva de domínio, ó, ela necessita de registro no cartório. Registro no cartório de títulos e documentos do domicílio do comprador. Então, para ela ter validade, tem que ser registrada no cartório competente. No caso de automóveis, a gente registra isso no Detran. O próprio Detran faz esse tipo de, né, lá no DUT tem esse tipo de informação, tá bom? Então, é necessário que haja um registro para a cláusula ter efeito, para ter eficácia, para ter validade perante terceiros. E aí é da essência do ato. Como eu falei para vocês, quando for o caso da venda de um automóvel, caberá a anotação do gravame no CRV, no Certificado de Registro do Veículo. Beleza? E é aí que o eventual comprador ou terceiros ficam sabendo, olha, aquele bem, apesar de quem já está rodando com ele é João, mas ele ainda pertence a, sei lá, Toyota, Banco Toyota, ainda pertence à concessionária tal, ainda pertence ao vendedor, porque não foram pagas todas as prestações. Tá bom? Então, no caso de automóvel, é registrada lá no CRV. Como eu falei para vocês, essa cláusula só pode versar sobre bens móveis e infungíveis. O que é o bem infungível? Infungível é aquele bem único, aquele bem de caracterização individual, aquele bem que não pode ser substituído por outro de igual espécie, quantidade e qualidade. Bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro, como dinheiro, como gêneros alimentícios e por aí vai. Mas o bem infungível é aquele único. Professor, mas o carro, ele não pode ser substituído por outro de igual modelo, ano, igualzinho? Pode, mas o carro, ele tem um número de chassi que individualiza ele, que torna aquele carro único, que torna o carro um bem infungível. Então, o carro, os automóveis, né, eles são bens juridicamente infungíveis. Por quê? Porque eles são individualizados por um número de chassi. Então, todo bem que é individualizado, que ele possui essa característica, essa caracterização perfeita, né, que é a infungibilidade, que é a tradução da infungibilidade, aí ele pode ser objeto de venda com reserva de domínio. Beleza? Então, fiquem atentos que o requisito objetivo dessa cláusula é versar sobre bens móveis e infungíveis. É o que diz o artigo 523. Precisa ser um objeto com caracterização perfeita. Beleza? O que acontece aqui? Outro aspecto importante, outros desdobramentos importantes da cláusula com reserva de domínio. O artigo 524, ele menciona que, a partir da entrega do bem, os riscos pelo perecimento da coisa vão ficar por conta do comprador. A partir da entrega do bem, vamos imaginar que a gente compra um carro com cláusula de venda de reserva de domínio. Comprei hoje, né? Que dia é hoje? Às vezes a gente se perde. 6 de outubro. Comprei hoje, 6 de outubro, na concessionária, mas eu comprei ele com reserva de domínio, financiei, comprei um Corolla novo, financiei pelo próprio Banco Toyota, em 30, sei lá, 18 prestações, 1 ano e meio. Né? Dei um valor e paguei um saldo. Então, estou comprando o bem
nesse formato, venda com reserva de domínio. Eu só vou ser proprietário mesmo do carro quando eu terminar de pagar. Mas o artigo 524, ele inverte a regra geral do res perite domino. O que é a regra geral do direito obrigacional res perite domino? Quer dizer que a coisa perece para o dono. Regra geral, é o dono da coisa que sofre a desvalorização ou o perdimento do bem. E essa é a regra geral, inclusive, na compra e venda tradicional. Na compra e venda tradicional, quando a gente analisa a responsabilidade em relação ao bem, a gente percebe que, a partir da entrega do bem, por parte do vendedor ao comprador, o comprador passa a sofrer com a eventual depreciação do bem. Então, a partir do momento em que o comprador ele adquire um bem, regra geral na compra e venda, estou falando de um modo geral na compra e venda, ele já passa a transferir o domínio e, com isso, ele assume também as consequências do perecimento do bem. Beleza. Na venda com reserva de domínio, a gente viu que esse domínio do bem só vai ser transferido para o comprador no final do pagamento. E se a gente for seguir a regra geral do res perite domino, se eu compro um carro financiado e eu, por exemplo, bato esse carro com 6 meses de uso, res perite domino, a coisa perece para o dono. Quem seria o dono ainda? O dono ainda é o banco. O dono ainda é a Toyota, já que ela não transferiu para o meu nome. Então, quem iria sofrer, de acordo com a regra geral, os riscos do perecimento da coisa seria o domino, o banco, o dono. Mas aí o artigo 524, para dar coerência a essa regra, para essa venda especial, para dar segurança para o vendedor, ele diz, olha, vamos inverter o res perite domino. O comprador, na venda com reserva de domínio, apesar de não ser o proprietário, é ele quem vai sofrer com o eventual perecimento do bem até a efetiva transferência do domínio. Então, o comprador, neste caso, ele, mesmo antes de se transformar proprietário, ele vai arcar com os riscos da coisa que lhe foi entregue. Beleza? Então, se cair em uma prova, se vier uma pergunta, a venda com reserva de domínio é uma exceção ao princípio da res perite domino? É. Por que é? Porque a coisa vai perecer não para quem é o dono, quem é o proprietário, mas para quem está com a posse do bem, para quem já está rodando, já está utilizando o bem. Contrariando a regra geral, né, de que a coisa perece para o proprietário. Então, é uma segurança para o vendedor. Obviamente, o vendedor não iria disponibilizar um bem se ele tivesse que arcar com o perecimento ou com a deterioração do bem que ele entregou. Então, o artigo 524, para dar segurança jurídica para o vendedor, ele inverte a regra geral do res perite domino. A coisa vai perecer para quem está com a posse do bem, para o comprador, mesmo antes do pagamento. E isso é muito comum a gente ver acontecendo no dia a dia, né? Quantas pessoas aí compram, por exemplo, uma moto para trabalhar até, e financiada, né, em parcelas, e aí no segundo, terceiro mês assaltam e roubam a moto. Quem fica com prejuízo aí? O comprador. A pessoa que comprou e que ainda tem uma série de prestações para pagar, por conta desse artigo aí, 524, que inverte a res perite domino. Beleza? Então, muita atenção. Isso aqui é um dos aspectos mais importantes, inclusive, desse tipo de contrato lá, viu? Dessa espécie de compra e venda. É o fato de haver a inversão do res perite domino. A coisa vai perecer não para o dono, mas para quem tem a posse do bem, mesmo ainda não sendo proprietário. Beleza? Ok. Então, outro aspecto importante é que, se o comprador começou a pagar as prestações e ele deixa de pagar alguma das prestações, é importante que haja a constituição em mora do devedor. O que é a constituição em mora? É deixar claro que, a partir de determinado momento, o devedor é ou está inadimplente. Então, o artigo 522, 525, ele diz que deve ser constituída a mora para a obtenção das finalidades processuais, né, e materiais,
E essa mora deve ser constituída através de duas formas específicas, ó. Ou protesto do título, né? Já que é registrado, a gente viu que esse tipo de cláusula tem que ser levada a registro. Aí vai haver o protesto do título no registro competente ou a interpelação, ó, judicial. Viu? Judicial. Tem que ser interpelação judicial ou protesto do título. Aqui não é permitida, outra exceção à regra geral, aqui não é permitida a interpelação extrajudicial. É o que diz o artigo 525, quando ele exige uma dessas duas formas de constituição de mora. Vai constituir o devedor em mora por protesto do título ou por interpelação judicial. A regra geral, que está prevista no artigo 397, que a gente já viu lá em obrigações, ela permite a interpelação em mora de qualquer forma, inclusive extrajudicialmente, né? Uma notificação extrajudicial, regra geral, serve para constituir o devedor em mora. Só que aqui, nesta cláusula, por uma exigência do artigo 525, a interpelação ela tem que ser feita judicialmente. Ou então em protesto de título, que aí o título vai ter força executiva de um título judicial. Beleza? A interpelação é judicial. Tá bom, meus amigos? É o texto do próprio Código Civil. E aí, uma vez verificada a mora, o comprador está em mora de pagar, está devendo prestação. O que é que o devedor pode, o que é que o vendedor pode fazer? Ele tem duas alternativas, que são estabelecidas no artigo 526. Ele pode pedir que seja pago as prestações faltantes ou pode pedir a devolução do bem. Então, ele pode, primeiro, ingressar com a ação de cobrança para ver as prestações vencidas e vincendas, porque o inadimplemento ele provoca o vencimento antecipado do débito. Então, por exemplo, se uma pessoa tem 24 prestações, pagou 14 prestações, faltam 10. Na 14ª, ele deixa de pagar. Deixa de pagar a 14ª, 15ª. O que foi que aconteceu aí? Aconteceu a mora. Neste caso, o vendedor ele pode ingressar com a ação, cobrando pela 14ª e 15ª que estão em atraso, as chamadas prestações vencidas, mais as prestações vincendas, que vão vencer ainda, porque o inadimplemento provoca o vencimento antecipado do débito. E tudo mais que for devido, né? Honorários advocatícios, despesas contratuais, por aí vai. Rapidinho, só para finalizar aqui. Ou então, o vendedor pode ingressar com a ação de busca e apreensão para recuperar a posse da coisa vendida, desconstituindo o negócio jurídico. Então, nesse caso aqui, o vendedor, ele entende que é mais interessante para ele ter o bem de volta, e aí ele vai devolver algum valor, professor Pago? Ele vai, mas vai devolver esse valor descontado, né? O valor de depreciação da coisa, todas as despesas que ele teve para recuperar o bem, e é muito comum que, no final das contas, o comprador saia com nada. Ele acaba tendo que entregar o bem e acaba não tendo restituição nenhuma. Mas, em tese, deve ser restituído o valor que já foi pago, descontado dos valores relacionados à depreciação da coisa e todas as despesas que teve o vendedor. Beleza? Isso que eu estou trazendo para vocês é o que está no texto dos artigos 526 e 527. Diga, alguém ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar, como é que fica a teoria do adimplemento substancial? Porque, no artigo fala integral, né? Isso. É o que a gente vai ver aqui agora. Ó. A Catarina está falando da teoria da substância ou performance, né? A teoria da substância performance é uma teoria do direito inglês, americano, com base na boa-fé objetiva. O que essa teoria quer dizer? Quer dizer o seguinte, não é razoável, não é justo que a pessoa que, por exemplo, tenha 24 prestações para pagar, a pessoa pagou até a 22ª, faltam só 2 prestações. Não é razoável que o vendedor que já tenha recebido quase o preço integral todo requeira a devolução do bem. Neste caso aí, o que deve acontecer é que o vendedor ele deve partir para a opção de cobrar o valor residual.
Da mesma forma, não é razoável que o comprador que dividiu em 24 prestações pagou só as 2 primeiras. Não é razoável que o vendedor queira forçar o pagamento das outras 22 prestações, porque ele está no início do pagamento ainda. O que é mais razoável é ele reaver o bem e, né, devolver o valor, eventualmente, algum saldo que eventualmente sobe. Essa é a teoria do substantial performance ou adimplemento substancial, que é o adimplemento quase total, cumprimento quase total. Isso é a teoria do substantial performance, ela não tem uma previsão expressa no Código Civil, nessa cláusula de compra e venda, mas ela é aplicada por uma construção doutrinária e por uma leitura do artigo 187, que é o artigo que fala do abuso de direito, né? O abuso de direito é um artigo importantíssimo, né? Uma forma de ato ilícito importantíssima da gente compreender, que serve para a preservação da boa-fé, para a preservação do enriquecimento sem causa e da função social. Então, regra geral, o vendedor ele tem sim a possibilidade de obter para si o pagamento antecipado das prestações ante o inadimplemento, né, do comprador, ou a devolução do bem, ele escolhe. Mas, a depender da circunstância, a depender se, por exemplo, o comprador tiver pago já substancialmente o valor, não é razoável que o vendedor exija a devolução do bem, bem como se o comprador tiver pago só as primeiras prestações, não é razoável que se exija que ele pague completamente o valor que ele já está com dificuldade de pagar no início do cumprimento do contrato. Então, com base na substância performance, que é a chamada teoria do quase cumprimento total do contrato, a gente pode pleitear ao juiz que aplique, né, essa teoria para trazer ao caso concreto a solução menos gravosa para o comprador. Beleza? É um raciocínio que é feito com base na boa-fé, né? Boa-fé objetiva e função social. E na vedação do abuso de direito do artigo 187. Tá bom? Os desdobramentos da substância performance no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, nós já temos lá uma vedação expressa a essa abusividade que pode ocorrer por parte do comprador, do vendedor, que exige o pagamento de todas as parcelas ou que retenha tudo que foi pago pelo comprador no caso de devolução do bem. Então, no CDC, no artigo 53, a gente já tem a substância performance, a teoria da substância performance prevista nesse dispositivo, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam a perda total das prestações pagas pelo devedor em benefício do credor. Isso é um desdobramento da substância performance. É uma proteção do consumidor, né? Da boa-fé do consumidor, da função social dos contratos de consumo. Essa cláusula, quando ela existe em contratos de adesão, né, contratos de consumo de adesão, ela é chamada de cláusula de decaimento ou cláusula de perdimento. É uma cláusula que é muito comum em contratos de consumo, está lá pequenininho, o consumidor nem vê, e quando ele paga financiado, quando ele compra financiado o produto, está escrito lá que se ele deixar de pagar, todas as cláusulas eventualmente pagas, os valores eventualmente pagos ficarão com o vendedor. Essa cláusula é uma cláusula abusiva, é uma cláusula nula, chamada de cláusula de decaimento ou de perdimento. Isso é uma expressão da teoria do substantial performance ou do quase cumprimento total do contrato. Beleza? Então, tá aí, Catarina, é mais ou menos nessa linha aí, eu acredito que é isso que você está se referindo, né? Que muitas vezes realmente pode acontecer uma situação injusta, né? Ou a pessoa quase pagou tudo e vai perder o bem, não é razoável. Ou então a pessoa começou a pagar, já se enrolou toda, vai ter que ser obrigada a pagar o restante, o juiz vai penhorar outros bens dessa pessoa que já está complicada para poder fazer valer a compra e venda, então não faz sentido. Então, essa cláusula de decaimento ou de perdimento,
ela, inclusive, no CDC tem uma vedação expressa a ela aí no artigo 53. Beleza? Então, é possível pedir a nulidade dessa cláusula. Não esqueçam sempre de fundamentar em suas petições, em suas avaliações, e trazer o artigo 424, que é aquele artigo que protege o aderente dos contratos de adesão, né? É aquele dispositivo do Código Civil que diz que vai se interpretar de modo mais favorável ao aderente as cláusulas previstas em pacto de adesão. Então, você pode fundamentar sua peça não só no artigo 553 do CDC, bem como no 424 do Código Civil, que trata, de um modo geral, da proteção do aderente em relação a pactos de adesão. Ok? Para finalizar, a gente traz aqui um quadro distintivo, que é um quadro que é elaborado pelo professor Flávio Tartucci, que distingue a cláusula de venda com reserva de domínio, que é o que a gente está estudando aqui, da chamada alienação fiduciária e do leasing, ou arrendamento mercantil. São três coisas distintas, mas são três formas de aquisição de bem. São três formas de aquisição de bem. Vamos lá. Cláusula de venda com reserva de domínio, que é o que a gente está estudando, é uma cláusula especial do contrato de compra e venda. É uma cláusula especial que a gente está vendo aqui, que estabelece uma condição suspensiva do negócio jurídico. Por que suspensiva? Porque vai suspender a transferência do domínio, da propriedade do bem, para o momento final do adimplemento. Então, a natureza jurídica da cláusula de venda com reserva de domínio é de condição suspensiva. O que acontece nessa cláusula que a gente está estudando? O vendedor mantém o domínio, né, a propriedade, enquanto um comprador tem a posse direta da coisa. Uma vez paga todas as parcelas, aí o comprador adquire finalmente a propriedade plena da coisa. E qual é a ação cabível no caso da venda com reserva de domínio? É a ação de busca e apreensão. Se o vendedor se vê frustrado no pagamento, ele pode manejar a ação de busca e apreensão. Beleza? Não cabe, neste caso, de dívida civil a prisão. Aliás, não vai caber em nenhuma das hipóteses aqui. Porque prisão civil por dívida, meus amigos, só cabe no caso do devedor de alimentos. De alimentos familiares, viu? Porque existem alimentos, as outras espécies de alimentos, como os alimentos contratuais, por exemplo, não cabe prisão civil. Então, qual é a única modalidade de prisão civil no nosso ordenamento? A prisão civil por conta do inadimplemento de prestações de alimentos familiares. O resto não vai caber prisão civil, tá bom? Beleza, cláusula de venda com reserva de domínio. E o que é alienação fiduciária em garantia? Alienação fiduciária em garantia não é um contrato, não é um negócio jurídico como a venda, mas sim um direito real de garantia. É um direito real de garantia. A diferença está nessa natureza jurídica, né? A essência é a mesma. A essência é de ter uma garantia do pagamento total. Olha, só vou transferir o domínio da coisa quando você pagar tudo, né? No caso da cláusula com venda de reserva de domínio. E aqui, na alienação fiduciária em garantia, o que acontece? O devedor fiduciante, uma pessoa, né, que quer comprar um bem, ele é um devedor fiduciante, ele compra um bem de um terceiro, mas, como não pode pagar o preço total, ele aliena o bem, transferindo a propriedade ao credor fiduciário, normalmente um banco. Um banco vai falar, olha, beleza, você não tem a grana, mas eu vou aqui lhe dar a grana e a propriedade desse bem é minha, banco, enquanto você não me pagar. Beleza? Você, uma vez pago, né? Uma vez que você, comprador, pague o valor total, aí eu transfiro a propriedade. Então, o proprietário, na alienação fiduciária, nesse direito real de garantia, é o credor fiduciário, é o banco. Mas também nós temos uma chamada propriedade resolúvel, né? Que vai ser extinta uma vez pago o preço integral. Beleza? Então, são muito parecidos, só que um é um negócio jurídico, é um contrato de compra e venda, o outro é um direito real.
Qual é a ação que cabe? A mesma. Busca e apreensão se não houver o pagamento. Tá bom? E qual é a previsão legal disso? É o Código Civil, né? Artigo 1361 a 1368, Direito Real de Garantia, Alienação Fiduciária, e também tem Decreto-Lei 911 de 69 e a Lei 9514 de 97, todas aí regulando a alienação fiduciária, tá bom? Alienação fiduciária, não confundimos, não devemos confundir com cláusula de venda com reserva de domínio. E, por fim, nós temos o leasing. A gente já, com certeza ouviu falar nisso aí, leasing ou arrendamento mercantil. O leasing ou arrendamento mercantil, meus amigos, na verdade é uma locação. É um contrato de aluguel com possibilidade de compra do bem no final do contrato. O leasing ou arrendamento mercantil é um contrato de locação com possibilidade de compra do bem no final do contrato. Então, o locatário ele paga as prestações para usar o bem, né, como numa locação normal, e no final ele tem a opção de adquirir o bem ou não. Isso é comum também com automóveis, né? Já foi até mais comum aqui no Brasil, teve uma época que foi uma moda esse leasing. Hoje a gente vê menos, mas nos Estados Unidos é muito comum isso, compra de automóvel com leasing, que é um aluguel. Você vê a galera lá, não tem nem dinheiro, começa a trabalhar assim, como, né, numa lanchonete, você vende, tá de BMW, leasing, que o cara paga um valor por mês de aluguel do carro, não é dele o carro, ele está alugando. E aí, no final, tem o chamado valor residual, que é o valor que a pessoa paga se ela quiser adquirir o bem. Aqui no Brasil, quem regula o leasing ou arrendamento mercantil é a Lei 6.099 de 74 e resoluções do Banco Central. Beleza? A doutrina se divide em relação à natureza jurídica do leasing, se seria um contrato típico ou atípico, há um debate aí doutrinário. Por quê? Porque alguns entendem que seria atípico porque não tem um tratamento, né, no Código Civil e tal, e outros entendem que sim, que como há o tratamento legislativo, né, a gente utiliza essa lei, né, a Lei 6099 de 74, seria um contrato típico. Mas é um debate sem muito futuro, não faz muita distinção para a gente aqui. O importante é que a gente conheça qual é o regramento do leasing, está aqui, e qual é a natureza dele em relação à pacta. É um contrato de locação, ó. É uma locação com opção de compra no final do contrato. No final do contrato, o comprador pode chamar pode pagar o chamado, ó, valor residual garantido, VRG. Às vezes, o leasing, ele prevê no contrato de leasing o pagamento desse VRG diluído nas prestações. Então, alguém que faz, por exemplo, sei lá, 36 meses de leasing, aí ele pagaria um valor de uma prestação de R$ 500 e no final do contrato teria lá R$ 20.000 de VRG. Aí ele pode optar, as partes podem acordar, de pagar esse valor residual já diluído nas prestações. VRG, o valor residual garantido. Aí, em vez de pagar R$ 500 de prestação, um exemplo, a pessoa vai passar a pagar R$ 800, R$ 1.000, porque já estaria incluído nas prestações o valor residual. Aí, no final do pacto, o comprador já adquire a propriedade. Aí se transforma, na verdade, em uma compra e venda, né? Uma compra e venda financiada. E a jurisprudência, inclusive, entende que o valor residual ele pode ser diluído sem problema nenhum nas parcelas ou pago ao final, sem que haja uma descaracterização do leasing. Isso é uma súmula, inclusive, súmula 293 do STJ. Então, é possível, sim, que haja o leasing com a distribuição do valor residual nas parcelas ou com a previsão de pagar esse valor residual garantido ao final do contrato. Beleza? E aqui está a diferença dos demais institutos que a gente viu anteriormente. Qual é a ação cabível no caso de leasing? No caso de leasing, a ação correta, a ação cabível, é a ação de reintegração de posse. Beleza? É a ação de reintegração de posse. E também não cabe prisão civil do devedor, como nas demais hipóteses. Tá bom?
Então, ó, muito importante isso, especialmente em concursos federais, né? Magistratura federal, esse tipo de distinção é comum cobrar, né? Qual a diferença da alienação fiduciária, da cláusula de venda com reserva de domínio, né? Qual a diferença do leasing para alienação fiduciária? Então, está aí esse quadro muito interessante do professor Flávio Tartucci, que estabelece a natureza jurídica, qual a fonte normativa e qual a ação competente para reaver o bem no caso de inadimplemento. Bacana? Tudo jóia aí? Ok. Finalizando compra e venda, nós temos a última cláusula especial ou venda especial, que é a chamada cláusula de venda sobre documentos. Cláusula de venda sobre documentos. Meus amigos, isso aqui acontece normalmente em contratos internacionais, quando está se comprando algo assim muito específico, uma coisa muito cara, muito assim, uma coisa encomendada, né? Vamos imaginar que, sei lá, a Petrobras está querendo comprar um tipo de turbina específica para fazer parte do processo lá de, sei lá, de beneficiamento de combustível. Vamos imaginar que, sei lá, a Chesf está querendo trazer um novo reator da Alemanha. Esse tipo de compra e venda internacional, que envolve um bem muito caro, que envolve um bem muito específico, que normalmente vai ser ainda fabricado, compra de avião, de caças, sei lá, pelo Exército Brasileiro. Esse tipo de compra e venda, ele é feito normalmente nessa modalidade aí, cláusula de venda sobre documentos. Qual é a essência dessa cláusula? A essência é o seguinte, é feita a compra e venda, e ao invés de entregar o bem, de entregar a coisa, né? Como na compra e venda normal, que se entrega a coisa, a gente compra um relógio na loja, a gente já leva o relógio para casa, né? Mas como não tem o bem ainda, ele vai ser fabricado, é algo muito específico, o vendedor, ele ao invés de entregar o bem, ele entrega um documento. Ele entrega um documento representando o domínio daquele bem. Por isso que a gente chama de cláusula de venda sobre documentos. É chamada também, ó, de trust recipe, né? Ou receita de confiança. Trust recipe. Então, é usado normalmente essa cláusula em contratos internacionais, em que a entrega dos documentos pode ser imediata, substituindo com certa segurança a espera pela chegada da mercadoria. Essa modalidade, inclusive, é uma inovação. Não havia no Código Civil anterior a cláusula de venda sobre documentos. Então, nós temos aqui as regras gerais da Trust Recipe no Código Civil a partir do artigo 529. Tá bom? Então, essa é a cláusula de venda sobre documentos. Onde é que deve ocorrer o pagamento? Isso tudo o código traz essas informações. Onde é o pagamento? O pagamento vai ocorrer no lugar da entrega do documento, se não houver estipulação em contrário. Beleza? É o artigo 530. No lugar em que foi entregue o documento, vai haver o pagamento. É o chamado lugar do pagamento. Beleza? É a aplicação da regra do locus regi actum. Está lá no artigo 9º da LINDB, né? Da Lei de Introdução. Pagamento é feito, regra geral, no lugar onde reside o devedor. É a regra geral. Beleza? Aí Flávio Tartucci traz um exemplo interessante. Ó. Uma empresa brasileira compra de uma empresa belga uma máquina industrial. Inserida a cláusula de venda sobre documentos, e sendo o contrato celebrado no Brasil, né? Tempus regi actum, celebrado no Brasil, a empresa vendedora belga vem até o Brasil para a entrega do documento correspondente à propriedade. A partir de então, a empresa brasileira é proprietária do bem. Mesmo ele ainda nem existindo, né? Ele vai ser fabricado ainda, mas ela já é proprietária. Beleza?
Ok. E aí, ó, finalizando, o código determina que, se houver apólice de seguro para cobrir eventuais riscos, o prêmio deverá ser pago pelo comprador, salvo se houver má-fé do vendedor, né? Se o vendedor ele der causa ao prejuízo, à depreciação, culposa ou dolosamente, né? Havendo a má-fé, especificamente dolosa, a conduta dolosa dele. Então, se houver alguma avaria, quem normalmente vai arcar com o prejuízo é o comprador. É aquele que ainda não tem o domínio efetivo da coisa, mas já tem a carta, o documento, que representou a transferência do domínio. Então, vejam que aí também é uma inversão da regra do Hesperite Domino, né? Hesperite Domino. Quem está com a coisa ainda, fisicamente falando, ou até fabricando ela, é o vendedor. Mas há uma inversão aí dos riscos, beleza? Pela perda ou deterioração da coisa. Vão pertencer ao comprador aí. Por isso que é normal ter cláusulas de apólice de seguro, né? Esse tipo de contrato normalmente envolve instituição financeira, envolve banco, é algo bem complexo, é algo bem específico, né? Ok, aqui, ó, inclusive o artigo 532, ele fala da cláusula com reserva de venda sobre documentos quando tem um intermédio de um estabelecimento bancário, né? O que é muito comum. Aí o banco ele vai funcionar como um intermediário, mediante a entrega da documentação por um terceiro, e aí ele vai realizar o pagamento quando for entregue ao banco o documento representando a transferência do domínio do bem. Beleza? Então tá aí, meus amigos, essa é a última cláusula especial, a cláusula de venda sobre documentos, e aí a gente finaliza a nossa compra e venda. Beleza? Tudo certo na Bahia? Tudo bem com vocês? A gente ainda tem um tempinho, então eu já quero começar com vocês a olhar aqui o contrato estimatório e o contrato de troca. Deixa eu botar aqui para vocês a apostila. Está aqui no chat. Ok, contrato estimatório e contrato de troca. Está aí no chat, ver se vocês identificam ele. Pronto. E está na tela também aí. Contrato de troca. Primeiro, vamos analisar troca ou permuta. Troca ou permuta. Troca ou permuta, meus amigos e minhas amigas, sem sombra de dúvidas, é um dos contratos mais primitivos que existe, né? Porque a troca ou permuta, ela prescinde de pecúnia. Não precisa de moeda, porque um bem vai ser trocado por outro bem. Então, sem sombra de dúvida, quando o ser humano começou a contratar, ele fazia esse tipo de contrato. Escambo, troca, permuta, barganha, são todos sinônimos, ó. Quando vocês virem essas expressões, escambo, barganha, tecnicamente nós estamos falando, a partir de agora, da mesma coisa. Contrato de troca ou permuta. São sinônimos. É a relação em que uma parte se obriga a entregar um bem à outra e a outra restitui um outro bem. Então, não há pecúnia, é só uma troca de bens. Nós estamos diante aqui, na verdade, de duas compras e vendas, né? É como se fossem duas compras e vendas, só que sem dinheiro. São dois vendedores e dois compradores que, entre si, acertam a transferência de dois bens. Eu entrego uma lancha para um amigo meu e esse amigo meu me devolve um carro esportivo de valor equivalente. Então, troca, barganha, permuta. Neste caso aí, as partes se chamam de permutantes ou tradentes. Vem do tradens, do latim tradens. Tradentes ou permutantes.
são as pessoas que estão envolvidas na troca. A troca, meus amigos, como eu falei para vocês, ó, na verdade, nós estamos diante de duas vendas que se compensam reciprocamente, né? Duas vendas. O que é que diferencia a compra e venda da troca ou permuta? A ausência de moeda. A ausência de moeda. Então, o que não existe aqui é o elemento essencial da compra e venda chamada de preço. A gente já viu que a compra e venda tem três elementos essenciais: os sujeitos, o objeto e o preço. Sujeitos que vão fazer a compra e venda, né? Vendedor e devedor, comprador e vendedor. O objeto a ser vendido e o preço. Aqui o que não existe é o preço, só não existe o preço. Mas existem partes, existem objetos a serem trocados. Beleza? Por essa razão, o Código Civil, ele não regulamenta a troca. Ele não traz assim uma série de regras sobre troca. O que é que ele faz? Ele fala, olha, se aplica a troca todas as regras que nós vimos para a compra e venda. Todas as regras que a gente viu. Por exemplo, regras de garantia contra vício redibitório se aplica. Enfim, qualquer cláusula que a gente viu, todas as vendas especiais, tudo que a gente viu, no que couber, vai se aplicar à permuta. Um artigo só, o código trata de permuta, dizendo, olha, o que a gente viu de compra e venda, a gente aplica aqui, que na verdade são duas vendas, só que não tem um preço a ser pago. Beleza? Então, a teoria, o código adotou essa forma de contratar. Agora, professor, olha só, se eu tenho uma bicicleta que vale 3.000 e eu quero trocar com uma prancha de surf de um amigo meu que vale 2.000, ele vai ter que me dar um retorno aí, né? Ele vai ter que pagar R$ 1.000 de diferença. Vai, é verdade. Esse retorno a gente chama de saldo ou torna. E vem cá, professor, esse valor descaracterizaria a troca e vira uma compra e venda? Não. Não vira uma compra e venda, continua sendo uma troca. A doutrina, inclusive, ela é bem uníssona nesse sentido. O fato de haver uma importância em dinheiro para compensar eventual disparidade nos valores dos bens não desnatura o contrato de troca. Continua sendo uma troca. E até porque, no final, não vai ter implicação prática nenhuma, né? Se as regras da troca são as mesmas da compra e venda, não faz diferença para a gente dizer se é compra e venda ou se foi torna. O fato é que é possível, sim, haver troca com a chamada saldo ou torna, um valor residual que vai ser pago. Então, eu trago um exemplo aqui, que é um exemplo que eu mencionei, né, bem parecido. Se os contratantes forem dois praticantes de enduro e pretendem trocar duas motocicletas, uma vale 3 e a outra 1.000, sendo uma torna de R$ 2.000, ainda assim estaremos diante de uma permuta, apesar do saldo em dinheiro ser maior do que o valor de um dos bens. Olha só que interessante. O valor do saldo pode ser até maior do que o valor do próprio bem, o que não desnatura a troca. Beleza? Nem todo mundo pensa assim, né? A professora Maria Helena Diniz, por exemplo, entende que se o valor da troca ou saldo for maior que o bem, aí já seria uma compra e venda. Mas o fato é que essa discussão se é compra e venda ou é troca, ela, do ponto de vista prático, não traz nenhuma consequência, porque as regras são as mesmas. E, professor, qual é a distinção, então? A distinção está no artigo 533. A única distinção que a gente tem de compra e venda para troca é o seguinte: diz o 533 do Código Civil. À troca se aplicam as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. 2 pontos. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade das despesas com instrumento de troca. Qual é a diferença da compra e venda? Na compra e venda, quem arca com o valor da transferência do bem é o comprador, salvo disposição em contrário. Regra geral, na compra e venda, as despesas com a transferência do bem, com a transcrição do bem ou a tradição, ficam a cargo do comprador e as despesas de entrega do bem ficam a cargo do vendedor. Essa é a regra geral da compra e venda.
Aqui o código deixa claro o seguinte: se não houver disposição em contrário, cada um divide na metade o valor das despesas com instrumento de troca. Por exemplo, tiver que registrar em cartório, foram dois imóveis, vamos trocar 2 imóveis, vamos. A gente tem um valor aí para pagar no cartório. Quem vai pagar vai dividir as despesas, se não houver estipulação em contrário, né? É uma regra dispositiva. E a outra diferença da compra e venda em relação à troca é que é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge alienante. Vocês lembram do artigo 496, que a gente estudou aqui, que fala que a venda de ascendente para descendente, do pai para o filho, por exemplo, ela é anulável se não houver o consentimento dos outros filhos, dos demais descendentes e do cônjuge. Aqui o código repete essa lógica, dizendo que é anulável a troca de bem de ascendente para descendente se esses valores forem desiguais. Beleza? É uma equiparação aí ao que diz o artigo 496. É uma proteção da herança legítima. Por quê? Porque este pai, se ele tem um bem de maior valor, está trocando com um filho um bem de menor valor, sem haver saldo, torna, sem haver, né, a compensação, ele pode estar desfalcando a herança em favor de um dos herdeiros. Por isso que o código exige o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge alienante. Em relação ao cônjuge, só não vai ser necessário o consentimento, como diz o artigo 496, parágrafo 1º, se o regime do casamento for o regime da separação total. Beleza? Mas, se não for esse o caso, vai ser necessário o consentimento. Tá bom? Então, só tem essas duas particularidades em relação à compra e venda à troca, que estão previstas no artigo 533. Somente essas duas aqui. O resto, Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Está aí. Ok, aqui é só o que eu mencionei com vocês. Já mencionei. A troca pode ser amplamente, né? De bem imóvel, imóvel, fungível, infungível, corpóreo, incorpóreo. Não tem restrição. O importante é que o bem seja possível de ser transferido o domínio, que seja um bem alienável, né? Se for um bem inalienável, não pode ser feita a troca, obviamente. Por exemplo, os direitos da personalidade, né? A imagem da pessoa. Eu posso trocar minha imagem com a imagem de Débora, por exemplo? Não posso, porque é um bem inalienável. Mas fora isso, é completamente possível a troca de qualquer bem, móvel, imóvel, fungível, infungível, corpóreo, incorpóreo. Tá bom? Se a troca envolver um bem de um imóvel de mais de 30 salários mínimos, aí tem que haver o registro em cartório, viu? De acordo com o artigo 108. O artigo 108 que fala lá que toda alienação de imóvel acima de 30 salários mínimos tem que ser precedida do registro, tá bom? Ok. Milka perguntou aqui se houver complementação em dinheiro, chama de quê? Acho que já ficou respondido, né? A gente mantém o nome de troca. Isso não desnatura o contrato. Valeu, Milka. Um abraço. Contrato estimatório venda e consignação. Para a gente finalizar hoje aqui. Contrato estimatório. Percebam que a gente passa um tempão, né, em compra e venda. São 3 aulas, que é enorme. Mas agora, a tendência é que a gente veja os outros contratos mais rápido. Porque são, normalmente, ou uma aula só, a gente vê tudo. Normalmente a normatização é menor. Contrato estimatório, a gente também conhece muito popularmente com o nome de venda em consignação, né? Venda em consignação. Venda em consignação, meus amigos, a partir de hoje, a gente chama também de contrato estimatório ou venda em consignação. Não havia no código anterior, é uma novidade desse código, mas é um pacto muito comum, por exemplo, na venda de bebidas, bijuterias, automóveis, etc. Eu, por exemplo, já fui dono de um restaurante, né? De uma creperia chamada Sacre Crepe,
que é aqui em Piatã, Jaguaribe, e a gente comprava bebidas do fornecedor através desse contrato aí de venda e consignação. A gente comprava, por exemplo, chopp. O chopp era comprado em venda e consignação. Como é que funciona? Falava com a Ambev. Ambev, traga aí, essa semana eu quero 10 barris de chopp. Sei lá, 20, enfim. Aí ela trazia. E a gente realizava uma venda e consignação, por quê? Porque eu ficava com aquele bem e, depois de um período estabelecido com a Ambev, eu ou devolvia os bens que eu não consegui vender, ou eu pagava o preço de estima. Preço de estima é o preço que é acertado entre comprador e vendedor, neste caso aí, na venda em consignação, que é o seguinte, o preço de estima, o preço que você vai me pagar por esse barril de chopp é, sei lá, R$ 200. Eu vendendo o barril de chopp por particular, né, chopp por chopp, eu conseguiria fazer em cada barril, sei lá, 300, 400, 500. Mas o preço de estima era R$ 200. Então, a Ambev voltava na semana seguinte e eu falava, olha, daqueles 10 barris, eu consegui vender 6. Toma aqui o valor equivalente. 6 vezes 200, R$ 1.200. Beleza, pronto. Ela levava os outros barris, porque, inclusive, o chopp da Brahma, ele perece. Ele não pode... ele tem um prazo para ser consumido, né? É tipo leite, tipo... Ele não tem conservante que consiga manter ele. É a diferença, por exemplo, do chopp da Skin. A Skin, ele dura aí um tempão. É por isso que dá aquela dor de cabeça depois, né? É esse conservante aí, que aí eles já ficam na manha. Ele dura aí um tempão, mas por conta desse conservante. Então, a gente fazia essa venda e consignação justamente para é uma segurança maior, né, para o comprador e para o vendedor. Eu não preciso me descapitalizar, eu posso comprar, pegar o bem, ficar sobre o meu domínio e depois de um tempo, depois de um prazo acordado, eu ou devolvo o bem que eu não vendi ou eu pago o preço de estima. Esse é o contrato estimatório ou venda em consignação. Beleza? Ele está descrito no artigo 534, que diz, ó, pelo contrato estimatório, o consignante, também chamado de tradens ou outorgante, aqui seria a Ambev, né? No nosso exemplo, o consignante Ambev, entrega os bens móveis. Esse contrato é só relativo a bens móveis, é importante destacar isso. Entrega ao consignatário, no caso eu, né? No caso o restaurante, também chamado de acipiens ou outorgado, outorgado ou acipiens, porque é aquele que recebe o bem, outorgado, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele, né? Pagando ao consignante o preço ajustado, chama-se de preço de estima, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir a coisa consignada. Então, está aí, nessa espécie contratual, o código trouxe o conceito no próprio texto legal, no artigo 534. O contrato estimatório é aquele através do qual o consignante, aquele que vai entregar os bens para serem vendidos, né, a Ambev, entrega os bens móveis, o chopp, os barris de chopp, ao consignatário, restaurante, que fica autorizado a vender. Olha, ele pode vender. O ideal, inclusive, é que venda tudo, né, para todo mundo ficar feliz. Mas se não vender tudo, no final do prazo estabelecido, o consignatório pode devolver os bens e pagar o preço de estima, o preço ajustado pelos bens que ele conseguiu vender. Beleza? É muito bom isso porque facilita a venda do consignatário, né? A gente não precisa ter em estoque muita coisa, o estoque pode ser reduzido, que a gente vai fazendo estoque de acordo com a venda, e aí não corre muito risco. A gente está diante de um contrato, né, bilateral, aqui traz as características do pacto, né, bilateral, oneroso, comutativo, instantâneo de trato sucessivo, prevendo uma obrigação alternativa. Qual é a obrigação alternativa? Ou o consignatário paga o preço de estima, se vendeu bem, ou ele devolve a coisa. Beleza? Então tá aí. Contrato estimatório. Agora, o que é importante em relação à consequência do contrato estimatório e o que se pergunta em prova? É que o contrato estimatório ele traz uma relevante hipótese
de responsabilidade civil objetiva no caso de perecimento do bem em posse do consignatário. Vamos imaginar que no meu restaurante deu uma tempestade e caiu o teto, perdi tudo, perdi os barris de chope. Eu não tinha vendido ainda a ninguém. Estava lá. De quem era esse bem? Este bem é ainda da Ambev, né? A propriedade é ainda da Ambev, porque eu não vendi a ninguém. De acordo com a regra geral do res perite domino, a coisa perece para o dono, quem, em tese, sofreria essa depreciação ou deterioração do bem seria a Ambev, o prejuízo seria dela. Mas, para viabilizar a venda em consignação, o Código Civil inverte a regra do res perite domino para dizer, olha, consignatário, você pode fazer a compra e venda nesse formato, né? Venda em consignação, mas você vai ser responsável pelo eventual perecimento do bem, mesmo que diante de caso fortuito ou força maior. Então, o que nós temos estabelecido no artigo 535 do Código Civil é uma modalidade de responsabilidade civil objetiva do acipiens, né, do consignatário, que prevê que caso o bem venha a ser perdido, mesmo que por um evento inevitável, caso fortuito ou força maior, ele vai sofrer as consequências da depreciação ou do perecimento do bem. Então, o que é aqui, meus amigos, é a inversão da teoria do risco, a inversão da res perite domino, né? Obviamente, para proteger o consignante. Senão, o consignante não ia deixar o bem com a responsabilidade do consignatário, né? O bem, se o bem perecesse, aí o consignante ele ia se dar mal. Neste caso aqui, nós temos uma hipótese, então, de responsabilidade objetiva com risco integral, inclusive. Ó. Independentemente de culpa do consignatário, ele vai responder responsabilidade objetiva. E não se admite nem as excludentes de licitude, as excludentes do dever de indenizar, que são admitidas na responsabilidade objetiva comum. A responsabilidade objetiva comum, meus amigos, é aquela que não precisa comprovar culpa, né? A responsabilidade do devedor vai ser objetiva, independentemente da comprovação de culpa. Mas a responsabilidade objetiva, regra geral, ela admite excludentes do dever de indenizar. Quais são elas? Culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, né? Vocês já estudaram isso aí em responsabilidade civil, ou vão estudar, ou estão estudando. Mas o fato é que a responsabilidade objetiva é aquela independentemente de culpa. Só que tem uma modalidade de responsabilidade objetiva que é a mais grave de todas, que é a mais severa de todas, que é a responsabilidade objetiva com risco integral. O que quer dizer isso? Quer dizer que a responsabilidade é objetiva e não se admite, nestas hipóteses de responsabilidade objetiva com risco integral, nem alegação de caso fortuito ou força maior. É o que acontece, por exemplo, no caso dos danos ambientais. No caso de dano ambiental, vamos imaginar que a pessoa tem uma floresta, né? Uma fazenda que tem uma área florestal lá. Nessa área florestal tem uma parte de APP e tal, um espaço especialmente protegido. E um fogo destruiu uma parte dessa propriedade. O fogo foi causado por um raio. Um evento inevitável, né? Caso fortuito fosse maior. Neste caso aí, o proprietário ele vai ter o dever de indenizar, vai ter o dever de reparar o meio ambiente danificado? Vai. Por quê? Porque em direito ambiental a responsabilidade é objetiva, independentemente de culpa, e com risco integral, ou seja, não admite excludentes do dever de indenizar. Então, nós aqui, na venda em consignação, nós estamos diante de outro exemplo de responsabilidade objetiva com risco integral. Por quê? Porque o consignatário, quando ele recebe o bem, ele vai se responsabilizar pela deterioração do bem que ainda não é dele, mesmo diante do caso fortuito ou força maior. Então, há uma inversão da regra res perite domino e há uma previsão no artigo 535 da responsabilidade objetiva com risco integral. Beleza?
Então, fiquem atentos aí. Agora, se a coisa se deteriora em razão, né, de existência de vício redibitório, defeito oculto, aí a responsabilidade é do alienante, obviamente. Vamos imaginar que a coisa se deteriora porque o chopp estava estragado. A Ambev já me entregou os chopps, os barris de chopps, com um vício redibitório, um vício oculto. Vício redibitório é aquele defeito oculto da coisa, né? Que diminui o seu valor ou inutiliza a coisa. Eu só percebi que aquele barril de chopp estava estragado quando eu fui começar a servir para os clientes. O que é isso? Vício redibitório. Aí, neste caso, quem fica responsável pelo vício redibitório é o alienante ou é o adquirente daquele bem, um restaurante? Aí é a Ambev. Aí é o alienante. Beleza? Aí não aplicamos a regra do 535, que fala da responsabilidade objetiva com risco integral, tá bom? Então, aí, neste caso de defeitos ocultos pré-existentes, que são os vícios redibitórios, né? Aí, quem responde, obviamente, é o alienante, tá bom? Então, a gente, fazendo uma leitura dos dispositivos, a gente percebe que o proprietário do bem continua sendo a Ambev, até que eu faça o pagamento do preço de estima. Ou então, que eu devolva o bem, né? Mas, durante o período que o bem está consignado, o proprietário ainda é o consignante. Beleza? Então, de acordo com a leitura do código, o consignante permanece como proprietário da coisa, tendo o consignatário apenas sua posse direta. Beleza? Então, é por esse motivo que, se eu, restaurante, tenho uma dívida com terceiros, o oficial de justiça pode ir lá no meu restaurante e penhorar esses barris de chopp? Não. Por que ele não pode penhorar os barris de chopp? Porque não são meus, são da Ambev. Eu não posso garantir uma dívida minha com um bem que não é meu, né? Obviamente. Então, por esse motivo, e isso fica claro da leitura do artigo 536, é que a coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro para saldar dívidas do consignatário. Então, os credores do restaurante, os meus credores, os credores do Acipiens, né, devem adotar medidas judiciais no sentido de bloqueio de outros créditos, não dos bens, porque os bens não são de minha propriedade. Os bens são da Ambev. Beleza? Aí, o professor Flávio Tartucci traz um remédio processual, né? Se a coisa for eventualmente apreendida ou sequestrada, o consignante ele pode opor embargo de terceiro. Ele pode opor embargo de terceiro, dizendo, olha, excelência, esse bem aí que você penhorou é meu, terceiro. Eu sou terceiro aí nessa relação, eu não sou devedor. Os bens são meus, Ambev. Beleza? Em alguma eventual execução movida contra o consignatário, o consignante pode opor embargo de terceiro. Beleza? E o artigo 537 determina que o consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Então, a Ambev, ela não pode vender o barril de chopp a terceiro se a coisa está ainda sob o meu domínio do restaurante. Então, é preciso que primeiro ele tenha de volta a coisa para sim poder vender a terceiro a coisa, tá bom? Então, tá aqui, meus amigos, finalizamos também o contrato estimatório, a venda em consignação com o contrato estimatório, vimos a troca e, a partir da semana que vem, a gente continua com o nosso curso de contratos, beleza? Hoje a gente deu uma acelerada aí e chegou aí meio-dia, terminamos um pouco antes, mas tá bom, já vimos bastante conteúdo. Eu gosto, inclusive, até desse ritmo mais, se ficar um pouco rápido, vocês avisam, viu? Mas eu gosto para a gente ganhar tempo, especialmente nesse cenário, né, que a gente está com um mês aí de atraso em relação às demais disciplinas. Então, grande abraço a todos, meus amigos. Por favor, mandem essa apostila e essa proposta das avaliações para os grupos de Zap. E aqui tem uma pergunta de Milka para finalizar. Professor, caso a Ambev, no exemplo, venda o produto que está com você, qual a sanção
ela não pode vender, né? Ela não pode vender. Aí pode, se houver algum prejuízo para o consignatário, ele pode pedir perdas e danos, né? Ele vai dizer, olha, eu tive um prejuízo aí, porque houve uma venda antecipada, enfim, e me causou um prejuízo de tanto. Eu fiquei uma semana sem vender chopp por conta deste erro aí da Ambev. Então é possível sim, perdas e danos, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado a vocês presentes aí na aula. E em breve ela está aí no canal do YouTube para quem quiser rever ou quem não viu. Valeu? Tchau, amigos. Um abraço, boa semana. Tchau, bons estudos aí, boas provas.